A sessão de hoje, senhor presidente, será um dia histórico. Além de votar a aposentadoria dos garçons que estão aí, além de votar o projeto que dá autonomia ao DPU, a PEC 082, vai votar também, senhor presidente, Mozarino Cavalcante, a política de cotas. E eu me vejo na obrigação, e vou usar a tribuna em dois momentos, nesse momento, e também vou usar a tribuna na discussão da matéria, de esclarecer os fatos. Primeiro, essa Casa, o Senado Federal, já votou a política de cotas por unanimidade. E não foi só as comissões, o plenário. Sabe quando que foi votado? Em 1999. Um projeto do senador José Sarney. Só que o projeto do presidente da Casa, José Sarney, era muito mais amplo daquele que nós vamos votar hoje. Sabe o que dizia? 20% para candidatos afrodescendentes nos partidos políticos, em todos os cargos públicos e também para o nível universitário. Está aqui o projeto aprovado e discutido nas comissões e aprovado nesse plenário. Mas, pois bem, tem alguns que dizem que a Comissão de Educação aqui do Senado não votou a matéria. Pois bem, está aqui um outro projeto, aprovado em 2008, projeto 3.913, da ex-senadora e ministra Idely Salvati, que é, na prática, a mesma coisa do projeto que vem da Câmara dos Deputados. Esse projeto foi aprovado depois de audiências públicas na Comissão de Educação e na Comissão de Direitos Humanos. O que diz o projeto? Exatamente o que diz o projeto que vamos votar hoje. 50% das vagas das universidades federais e das escolas técnicas não é para negro, como alguns estão faltando com a verdade quando colocam essa versão. 50% das vagas é para alunos de escolas públicas. Está escrito aqui, já nesse projeto da senadora e hoje ministra Idely Salvati, como também no projeto que vamos votar hoje. Dessas 50% das vagas para alunos de escolas públicas, 25% serão divididos entre negros, índios e pardos. Outros 20%, senador, serão destinados para os alunos pobres. Aí o critério social. Então, a comissão da Câmara, senador Ciro, teve a habilidade de fazer 50% para negros, pardos e índios e os outros 50% para alunos considerados pobres, pelo critério, então, social, para aquelas famílias onde a renda per capita não ultrapassa a 1,5 do salário mínimo. Então, está aqui desmistificada essa ideia de que a Comissão de Educação não discutiu. Discutiu a matéria e eu estava lá, inclusive na época que o senador Cristóvão era o presidente daquela comissão, inclusive ele participou ativamente do debate e eu sei que a posição dele é favorável. Eu quero ainda, nesse momento, lembrar a todos, para que fique muito claro, eu tenho aqui um resuminho que eu posso passar para cada senador do que é o projeto, para entender o sistema, feito aqui pela consultoria do Senado. Escolas públicas, 50% das vagas em universidades e escolas técnicas serão oferecidos para alunos que estudaram em escolas públicas. Critério étnico-racial. Seleção será feita de acordo com a proporção de negros, pardos e indígenas da população de onde está a instituição pretendida. Terceiro, critério social. 50% das vagas destinadas às cotas, ou seja, 25% do total das vagas serão preenchidas por estudantes cujas famílias tenham renda per capita no máximo de um salário mínimo e meio, que corresponderia hoje a R$ 933. Não há nenhuma dúvida.
senadores e senadoras, eu entendo que esse projeto há de ser aprovado aqui por unanimidade, porque a desculpa para não votar a matéria num passado próximo recente é que faltava uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ficamos nesse debate há mais de 10 anos. Enfim, o Supremo decidiu que as cotas são constitucionais. Eu vou além. Vejam a importância das cotas. Mais de 120 universidades já estão adotando esse critério de cotas. Vejam um dado interessante. Se pegarmos o critério de cotas de ProUni, o ProUni nas particulares, mais de 1 milhão de jovens negros e pobres tiveram acesso à universidade. É bom lembrar também que a política de cotas é adotada na Malásia, desde 68, nos Estados Unidos, a partir da década de 70, na África do Sul, após o fim do apartheid, em 94, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, na Colômbia e no México. Como vê aqui, eu peguei diversos países de diversas matrizes. Mas tem um dado interessante que eu vou aqui destacar. Vocês sabiam que mesmo na época do apartheid, na África do Sul, nós tínhamos mais negro na Universidade Sul-Africana, em pleno apartheid, do que aqui no Brasil? Vocês sabiam que em pleno apartheid, lá na África do Sul, nós tínhamos mais professores negros do que temos hoje aqui no Brasil? Isso é fato, é real. Eu não queria que a sessão de hoje voltasse para um debate que, para mim, não eleva a qualidade de um tema tão importante que nós estamos tratando aqui, que é direitos humanos. Que a capacidade de um homem de exclusão não pode ser a cor da pele. Os negros foram excluídos do processo histórico. É o momento de fazer uma pequena recuperação dessa história. Por isso, meus amigos, alguém me dizia para mim, e me disseram ontem, Paim, esse debate vai ser entre os abolicionistas lá de 1888 e os escravocratas que não queriam a liberdade dos negros. Eu não levarei o debate para esse campo porque acho que não soma. Eu acho que há aí um mal-entendido de nós construirmos o caminho da justiça, da igualdade e da possibilidade de efetivamente brancos e negros e índios pobres chegarem à universidade. Eu tenho todos os dados aqui que mostram que não diminuiu em nada a qualidade dos formandos. Pelo contrário, senador Ciro, os negros e brancos pobres, quando chegam à universidade pela política de cotas, se esforçam em dobro e tem acompanhado aqueles que vêm dos braços, muitas vezes, de alguém que tem condições econômicas. Eu não quero nem usar a palavra que vem dos braços da elite. Então esse é um momento de uma grande construção coletiva. Eu quero fazer um apelo a todos os senadores. É uma questão de justiça. É uma questão de direito de oportunidades iguais. Não dá só para dizer todos são iguais perante a lei. Nós sabemos que não são. Há uma diferença entre o comportamento daqueles que têm mais oportunidades e aqueles que não têm oportunidade. Quando é que um filho de um operário, de um trabalhador, vai poder pagar professor particular, cursinho particular, para cursar um pré-vestibular? Não tem condição. E somente os mais ricos é que acabam entrando nos espaços considerados gratuitos de uma universidade. Por isso, o apelo que eu faço nesse momento a todos os senadores: se espelhem, pensem, será que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal estão errados? Todos, todos. Eu tenho aqui o voto de cada ministro, por unanimidade, reconheceram que a política de cotas da UNB, da Universidade do Rio de Janeiro, da Universidade da Bahia, da Universidade do Rio Grande do Sul, que o ProUni são constitucionais, são legais e é uma questão de justiça. Está aqui a palavra de todos os ministros. Por isso, senador Mozarildo, como eu voltarei à tribuna novamente para falar mais 10 minutos da discussão da matéria, eu encerro aqui fazendo esse apelo a cada senador, cada deputado. Não vamos mais uma vez protelar essa discussão,
O que estão querendo os mais pobres em relação à Universidade Pública Federal? Estão dizendo, em outras palavras, o seguinte: fiquem com 80% das vagas, mais ou menos 80%, nos deem 25%. É isso que estão pedindo. Meus amigos, eu tenho certeza que hoje será, de fato, um dia histórico que vai honrar, mais uma vez, a tradição dessa casa. Não votem porque nós estamos na tribuna. Olhem para a rua, olhem para as favelas, olhem para os presídios, olhem para as universidades. Quando vem presidente de outros países e perguntam por que nas universidades do Brasil, onde a população negra é mais de 51%, não se encontra um ou outro negro, ou rara exceção. Olhem para esse Senado Federal. Quantos negros nós temos aqui dentro? A pergunta fica no ar. Olhem para a Câmara dos Deputados. Quantos negros nós estamos lá? Olhem para os executivos nesse país. Olhem para as estatais. Olhem para os bancos. Quantos negros estão na linha de ponta? Estão na linha de frente? Estão no cargo executivo? São raras exceções. Por isso, para mim, hoje é um dia, senador Migo Teixeira, Vossa Excelência, que eu sei que defendeu com muita convicção lá, sei da história de Leonel Brizola, que criou a primeira Secretaria do Povo Negro em todos os partidos do Brasil. Eu sei das suas posições. E é nesse sentimento, senhor presidente, eu diria de carinho, de respeito, de solidariedade, que a gente há de hoje aqui dar oportunidade só de 25%, repito, não é de 50% de escolas públicas, desde que a renda não ultrapasse ao e-mail, um salário mínimo e meio, para ter acesso à universidade pública aqui no nosso país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.